Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem nós fizemos um quiz, né, de perguntas e respostas. Eu fiz meio tarde, tá? Mas mesmo assim a gente conseguiu um grande número de perguntas, tá? E então tem muita coisa, eu acho muito bacana essa interação, cara. Eu acho que é a parte mais gostosa, tá? É que realmente as pessoas interagem e eu vou tentar responder a maioria para vocês aqui, tá bom? Das perguntas. Então, vamos lá. Cuidados no pós-operatório, tá? Pessoal, o pós-operatório de transplante capilar, muita gente acha que é uma coisa realmente muito complicada, mas na verdade não é, tá? Tem que ter duas coisas, tá? Um pouco de cuidado, tá? Para não bater, não traumatizar a área transplantada, pelo menos por 72 horas, tá? Assim, que é mais grave. Porque depois disso aí, os folículos já estão bem coladinhos ali, tá? E também a higiene, que é extremamente importante. Então, lavar o cabelo da forma que a gente ensina, e é super fácil, tá? É, 2 vezes por dia, tá? Com o shampoo que a gente passa. Além disso aí, são cuidados normais, tá? Que a pessoa deve ter, como higienizar as mãos, evitar ficar tocando muito, tomar as medicações do pós-operatório, que são medicações simples, que a gente passa por 5 dias, tá? Mas para controlar inchaço, essas coisas, tá bom? E também evitar exposição solar prolongada. Isso aí para qualquer cirurgia, tá? Qualquer cirurgia que você faça em área que fique exposta, você tem que evitar para não ter hiperpigmentação, tá bom? Então, é isso aí. Finasterida, quais são as melhores marcas já que o Propécia saiu? Minoxidil e transplante de gaseações. Nossa, muita pergunta aqui. Então, vamos lá. Realmente, a melhor marca que existia era o Propécia, tá? Era a marca que eu mais gostava, é a marca que eu tomei a vida inteira, tá? E ele saiu do mercado, a gente não sabe a razão, mas provavelmente questão econômica, tá? O Propessa era muito mais caro do que as outras medicações, tá? E é, acabou, acho que não tinha tanta saída, tá? Eu devia ser o único que prescrevia exatamente o Propessa. Então, realmente eu acho, eu não sou muito fã de genérico, tá? Mas eu acredito que o, o genérico da Merck seja o melhor deles, tá? É o que eu usei depois que saiu o Propessa. Hoje em dia eu uso do Tasterida, o Avodart, vocês sabem, tá bom? O minoxidil, a melhor marca, sem dúvida nenhuma, tá? Minha opinião, não ganho nada com isso, tá? Vocês veem que eu não faço nenhum tipo de propaganda de produto nenhum e não vou fazer, tá? O Rogaine, tá? Em espuma, eu acho que é o melhor deles, tá? Hoje em dia a gente tem a opção do minoxidil via oral, tá? Infelizmente o Lonitem saiu do mercado, já é uma outra pergunta que eu tinha visto aqui. E a gente tem que manipular hoje, tá? Eu também não sou o maior fã do mundo de manipulação. Mas existem pelo menos 2 farmácias aqui em São Paulo que são bem confiáveis, tá? E a gente manda manipular hoje em dia o minoxidil, tá bom? Tratamento de vitaminas para fortalecimento dos fios não implantados, tá? Então o tratamento todo mundo sabe, a alopecia androgenética ela é hormonal, a gente precisa bloquear a 5-alfa, que é a enzima que faz a atrofia, quem faz o bloqueio é a finasterida, a dutasterida, ou uma das duas injetável, tá? Ou via oral ou injetável. Suplementos vitamínicos, pessoal, eles são muito bons para algumas situações, como eflúvio telógeno, que é o que muita gente está tendo agora, por questão de estresse, o cabelo cai, mas ele volta, tá? E são mais para tratar os fios de cabelo e não a alopecia androgenética em si, tá? Então deixar a qualidade dos fios melhores, tá? Existem vários suplementos no mercado aí, a grande maioria deles são muito bons, tá? A maioria que vocês encontram aí, todos deles são bons, tá? Aqui tem uma outra pergunta, procedimento na barba, tá? Procedimento na barba, pessoal, ele funciona como um transplante capilar, tá? Só que em vez de colocar na cabeça, nós vamos colocar na região da barba. Quando o paciente tem alopecia androgenética associada, tá? Eu oriento a não gastar área doadora com transplante de barba, porque eu acho muito mais interessante a gente reverter a calvície do que a barba, tá? Mas quando o paciente tem bastante área doadora, não tem nenhum problema com alopecia androgenética, a gente pode sim fazer o transplante de barba, tá? E existem 2 regiões doadoras, tá? A região do cabelo mesmo, quando é uma barba muito extensa que você vai fazer, ou essa região submentoniana, que ninguém gosta, que a gente pode tirar dessa região aqui, tá? E transplantar na região das falhas, tá? É um procedimento semelhante ao transplante capilar, feito com a técnica FUE também, e dura em média, tá? Dependendo da barba, entre 6 até 10 horas de transplante. É um transplante mais cansativo que o transplante capilar, tá? Para o cirurgião. A finasterida. Por quanto tempo deve se tomar? Tem risco para quem ainda não teve filhos? Pessoal, é assim, a finasterida, se ela for utilizada para mulher, tá? Ela é
perigosa se a mulher engravidar, é teratogênica, pode causar deformidades do feto. Quando o homem está utilizando, tá, não vai ter problema nenhum, tá? Não vai causar nenhum tipo de deformidade no feto, impossível causar, tá? Caso venha a acontecer algum problema com o nascimento do bebê, não foi causado pela finasterida. Isso até foi uma coisa que eu consegui tirar um peso das costas de um pai que por 10 anos pensou que o problema do filho fosse por causa da finasterida. Na verdade, falei para ele, fica tranquilo que eu te garanto 100% que não foi, tá? Foi a natureza mesmo. Ele ia nascer assim de qualquer forma, tá? Então, não foi a finasterida. E o tempo de uso, pessoal, infelizmente tem que ser uso contínuo, tá? Ele é um bloqueador da enzima 5-alfa-redutase e só vai funcionar enquanto você estiver tomando. A partir do momento que você para de tomar, a enzima volta a ser produzida e a atrofia volta a acontecer, tá? Boa noite. A queda de cabelo pós 10, 20 anos de transplante, como fica o aspecto, tá? Então, assim, depende muito de como foi feito, tá? Eu atendo muitos pacientes que operaram muito tempo atrás, tá? Não fizeram nenhum tratamento, realmente caiu todos os fios de cabelo, caíram todos os fios de cabelo e ficaram só os transplantados com baixa densidade, tá? Esse transplante que eu faço hoje em dia em alta densidade, se passar daqui 10, 20 anos, tá? A região vai estar com alta densidade também, tá? Se ele não cuidar, o único problema é que outra área vai aparecer, mas a região transplantada ela vai se manter da mesma forma que foi feito, tá? E como a gente faz sempre em alta densidade, vai continuar com alta densidade daquela forma, tá bom? Consórcio capilar, isso aí a gente vai falar. A calvície na juventude, pessoal, acontece muito, tá? Então, muita gente acha que é uma doença exclusiva de pessoas de faixa etária mais avançada, tipo eu, mas na verdade não, tá? Quanto mais jovem começa a calvície, geralmente mais agressiva lá. Então, tem pacientes que começam a perda capilar aos 16 anos, aos 21 já estão no grau 7, que é grau máximo de calvície, tá bom? Implante capilar necessita de manutenção? Não, já falei isso aí outras vezes, tá? O implante capilar, o transplante capilar não necessita de manutenção, tá? É necessário o tratamento para evitar que novas áreas venham a surgir, tá bom? O uso do Rogaine mais do Tasterida faz efeito mesmo? Faz. Não é um achismo, tá? Isso aí é comprovado, tanto cientificamente quanto em consultório, em loco, tá? Faz um excelente efeito, tá? Na verdade, são os melhores tratamentos. Esse combo, tá? Bloqueador de 5-alfa, que é finasterida ou dutasterida, e minoxidil, tá bom? Fui usando pelos da barba e do peito. Renato, tem bastante material aqui no nosso feed, tá? Falando sobre isso aí, tá? É mais extenso, mas é viável, tá? Totalmente, a gente faz bastante isso aí, tá? Alopécia androgenética na mulher, tá? Como que ela funciona? Então, normalmente vai aparecendo uma transparência, tá? Essa transparência, que é o quê? Quando você consegue enxergar o fundo do couro cabeludo, ela inicia mais ou menos quando já teve uma perda de 40% do volume capilar, tá? Esse que é o problema, ela não aparece antes, tá? Então, às vezes está tendo perda de calvície, está tendo a evolução da alopecia androgenética, mas ela não aparece, tá? Ela só aparece depois que perdeu bastante cabelo. E aí realmente aparece com o quê? Cursa com transparência, tá? Que é quando você consegue enxergar o fundo do couro cabeludo. Normalmente a gente classifica numa escala chamada escala de Ludwig, ela vai de grau 1 até o grau 3, tá? Existem graus dentro dos graus, tá? Então, grau 1, grau 1, 2, tá? E assim vai avançando, tá bom? Transplante com outras áreas doadoras, a gente já falou, tá? Então, tanto barba quanto tórax são áreas doadoras, tá? Secundárias, eu nunca faço primária, tá? Sempre é cabelo, já expliquei isso para vocês, tá? E nunca faço hairline com transplantes do corpo, tá? Os suplementos como biotina é aquilo que a gente falou, tá? Realmente são mais para a questão do cuidado com a haste, tá? Capilar, do que da calvície em si, tá? Mas é válido, tá? Não é que se não tomar não vai funcionar. Não faz parte do tratamento, no meu caso aqui, tá? O jeito que eu passo, não faz parte do tratamento realmente para alopecia androgenética. Mas quando a gente vê situações aí que a pessoa está com alguma carência, alguma coisa está necessitando, tá? A gente pode suplementar, tá bom? E, ok, não é obrigatório, mas ok. Aqui, qual a melhor maneira de segurar a queda até a cirurgia, tá? Então, é aquilo que a gente falou, pessoal, independente da pessoa operar ou não operar, ela tem que tratar aquela doença que causou a calvície, que é a alopecia androgenética, tá bom? Consulta via vídeo. Então, a gente sempre pleiteou isso para o Conselho Federal de Medicina, tá? A telemedicina ou a videoconferência, em algumas situações, tá?
Na minha situação, na minha área de atuação, tá, realmente funciona muito, muito bem, porque eu preciso principalmente ouvir a queixa do paciente, ver o grau de calvície, o tipo de cabelo e a área doadora, se é viável ou não, tá? Não depende de eu auscultar o coração, ou auscultar o pulmão, tá? Então, a telemedicina, ela vem sendo feita, ela foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina, foi agilizada essa liberação devido a essa epidemia do coronavírus, tá? E realmente funciona muito bem. Atualmente, eu estou fazendo 100% das consultas via telemedicina, tá bom? Calvície precoce na galera com 18 anos que já é calva, aquilo que eu falei para vocês, pode iniciar até nos 16, tá? E o melhor que você tem a fazer é iniciar o tratamento o mais rápido possível, estabilização do quadro. Não dá para operar um paciente muito jovem, tá? Sem estabilização do quadro, não é viável, tá bom? Então tem que estabilizar, eu estabilizo pelo menos por 6 meses, tá? Veja se o paciente teve uma boa adesão ao tratamento, se está tomando certinho a medicação, conseguiu criar uma rotina, estabilizou o quadro, aí a gente opera, tá? Transplante capilar em pessoas. Gostaria que falasse sobre transplante capilar em pessoas com cabelo crespo, se é possível. É possível, já mostrei aqui, tá? Tem no nosso feed ali também, é só procurar entre os vídeos, tá? É uma cirurgia mais difícil, não é todo cirurgião que faz, tá? Ele tem que ter bastante segurança realmente em relação à técnica dele para fazer, tá? Porque é um cabelo curvo dentro, então se não tiver bastante habilidade, faz a transecção, tá? Mas hoje em dia é viável. Na verdade, eu passei a fazer só FUE a partir do momento que eu já conseguia fazer FUE em cabelos crespos. Porque antes, quando eu fazia as duas técnicas, em pacientes com cabelos crespos, eu sempre indicava FUT. Depois, comecei a fazer a FUE para pacientes com cabelos crespos, mas na condição que, se caso não tivesse evoluindo bem a cirurgia, isso anos atrás, tá? Não tivesse evoluindo bem, se o paciente me autorizava a fazer FUT, e assim fui ganhando segurança. Hoje em dia, 100% FUE, tá? Fiz uma FUT esses dias aí, porque eu precisava fazer uma reconstrução de cicatriz. O paciente tinha uma cicatriz muito feia atrás, tá? E eu precisava tirar fora essa cicatriz e fazer uma cicatriz bem feita. Acabei fazendo uma combinada, fiz o FUT e o FUE junto, tá? Mas não é meu dia a dia mais, tá? Não vejo mais indicação da técnica FUT. Se puder falar sobre prótese capilar, prejudica futuro transplante? Pessoal, prejudica, tá? Então eu sempre falo, quanto antes tirar a prótese capilar, melhor, tá? Porque realmente ela vai matando ali os folículos da região, tá? Então pacientes que usam muito tempo, depois quando você tira, realmente você não tem mais nada ali de folículo, você não consegue nenhum resgate com medicação, tá? Então, quanto mais precoce a gente tirar a prótese, melhor, tá? Os remédios milagrosos que são oferecidos como cura para calvície. Isso aí todo mundo que acompanha aqui já sabe, tá? Que eu odeio isso aí. Eu falo de vez em quando, eu mostro alguns quando aparece para mim, tá? Porque vocês sabem, começou a pesquisar sobre transplante capilar, a internet vai te inundar, tá? De matéria sobre transplante capilar. Imagina o tanto que eu recebo, tá? Então é tudo mentira, tá? Não existe remédio milagroso. 100% do que vocês veem aí na internet, resolva sua calvície, tome esse remédio, o pajé que descobriu, tá? É 100% mentira. Tratamento realmente para calvície é bloqueador de 5-alfa, que é finasterida e dutasterida, e vasodilatador, que é o minoxidil, tá? O Rogaine, o aloxidil, ou qualquer marca que seja. Possíveis complicações no pós-operatório, tá? A FUE tem menos potencial de complicações no pós-operatório. A FUT tinha mais, tá? Podia dar necrose, se ficasse muito justo, abrir a cicatriz da deiscência. O FUE quase não tem complicação, tá? Mas uma das complicações que pode ter é a foliculite, tá? A foliculite é quando começa a encravar os fiozinhos que você colocou, né? E começa a formar espinhas, né? Como se fossem pústulas. E o paciente não pode espremer de forma nenhuma, senão ele expulsa o folículo. Isso aí tem que ser tratado com antibiótico ou uma drenagem, tá? Não é muito comum, mas pacientes que têm tendência à pele acneica, tá? Que tiveram acne na adolescência ou têm tendência de foliculite na pele, pode acontecer, tá? Eu acho que é uma das principais complicações, isso aí. E o overharvesting, tá? O overharvest é o quê? Tirar demais na área doadora e deixar a área doadora falha, tá? Isso acontece geralmente com profissionais que não têm muita experiência, tá? E acabam estragando muitos folículos, então tem que tirar demais para poder ter o mínimo ali para fazer uma cirurgia. Então, não é uma complicação normal o overharvesting de um cirurgião que tenha experiência, tá bom? Fios naturalmente finos podem engrossar com o uso de remédio? Não, de forma nenhuma, tá? Se o seu fio já tem uma característica de ser fino, ele não vai mudar, tá? O máximo que você vai conseguir quando ele tem atrofia é voltar ao estado que ele era inicial, mas você não consegue mudar a característica do fio, tá? Quando já é fino.
mas dá para ser feito o transplante em fio fino, tá? Desde que tenha uma boa densidade. A diferença é o quê? Você vai ter que colocar um pouquinho mais de fios ali, tá? Um pouquinho mais de folículos para conseguir uma cobertura. Mas fica bem homogêneo, tá? Você imagina se a pessoa tem fios finos aqui, imagina se você colocasse fios grossos aqui, não ficaria muito legal. Então vai acompanhar, tá? E voltar como era antes, porque a pessoa sempre teve fios finos. Calvície em jovens, aqui o paciente tem 26 anos e já sou bem calvo, é genética? Provavelmente, tá? Provavelmente é alopecia androgenética e tem que ser tratado, é aquilo que eu falei, tá? O transplante capilar não é a cura da calvície, tá? Ele reconstrói a área de calvície, mas não cura a tendência do paciente em continuar ficando calvo, tá bom? Como o avanço da calvície tira a proporção do rosto? Pessoal, então assim, a gente tem duas coisas. Primeiro, as sobrancelhas são a moldura dos olhos, tá? E o cabelo é a moldura do rosto. Quando você perde aqui a hairline ou você perde aqui o recesso temporal, você perde a diferenciação do que é testa e o que é couro cabeludo, tá? E isso acaba tirando a harmonia do rosto. Tanto que pessoas calvas, quando colocam um boné ou colocam uma touca, por exemplo, como eu estou utilizando, simula uma hairline, tá? E essa pessoa parece pelo menos 10 anos mais jovem, tá? Porque essa hairline é o que vai dar a definição da testa ali da pessoa, tá bom? Técnica FUE para diminuir testa e entradas, eu adoro fazer isso aí, tá? Normalmente, a diminuição de testa não ocorre em pacientes só que tiveram alopecia androgenética, mas uma condição já congênita, a pessoa já nasce, está com essa testa mais aumentada, uma implantação de hairline alto que a gente abaixa, tá? Nesses casos de rebaixamento de testa, o paciente não precisa fazer nenhum tipo de tratamento pós-transplante, tá bom? Muitos homens mais velhos têm a área doadora muito rala. Como fica o transplante? Então, dependendo, tá? Então, não é muito comum, mas várias consultas que eu faço, realmente eu não indico o transplante capilar. Ontem mesmo eu fiz uma consulta, o paciente não tinha condições, ele já tinha feito, é uma situação um pouco diferente, mas ele já tinha feito 3 FUTs prévios, começou a fazer com 26, estava com 36, transplantes extremamente mal sucedidos. Eu conversei com ele, fui extremamente sincero como eu sou. Então, assim, não é que não dá para fazer, mas não vale a pena sob hipótese nenhuma, tá? Além do investimento financeiro que você vai fazer, tem a questão da expectativa, que eu acho que é o pior, tá? Porque o transplante capilar não é acabou, já dá para ver. A pessoa fica esperando aquilo nascer e ele teria mais uma frustração. Orientei realmente a não fazer, tá? Eu achei que não valesse a pena, infelizmente não dava com a tecnologia atual, porque ele não tinha barba nem pelo no tórax, não dava para fazer. Recuperação de cicatriz de FUT prévia na cirurgia de FUE a gente faz, tá? Normalmente, tá? Quando o paciente tem uma cicatriz de FUT grande, tá? Você precisa priorizar, tá? Ou falar para o paciente o que você prefere. Você prefere restaurar a sua calvície ou você prefere restaurar a cicatriz? Porque você pode consumir muitas unidades foliculares para restaurar uma cicatriz. Se é uma cicatriz muito, muito ruim, tá? Muito mal feita, que teve um resultado muito ruim, eu prefiro tirar essa cicatriz, tá? Cortar fora a cicatriz e fazer uma sutura tricofítica, que é uma sutura de melhor qualidade, tá? Que vai ficar mais fininha para o paciente, tá? Se não é uma cicatriz muito extensa, ou só tem algumas áreas mais extensas, tá? E a gente tem uma área doadora farta, aí a gente cobre com folículos, tá bom? É viável, tá bom? Finasterida versus dutasterida é o seguinte, tá? A dutasterida, ela bloqueia tanto alfa-1 quanto alfa-2 da 5-alfa-redutase, tá? Então ela tem uma potência muito maior, praticamente 17 vezes a potência. E um estudo recente, tá, que eu tive contato quando eu fui na Tailândia, agora no congresso, um estudo do Japão comparou pacientes usando dutasterida e finasterida e o efeito colateral foi praticamente o mesmo, tá, que é a diminuição do apetite sexual e oligoespermia, tá, basicamente isso, em 2% dos pacientes que utilizaram, tá? Então foi igual com uma eficácia maior, tá? Então atualmente eu prefiro a dutasterida, tá bom? Mas tem alguns pacientes que não se adaptam com a finasterida, a gente pode passar a dutasterida e ele se adaptar e o inverso também, tá bom? Microagulhamento com a utilização de derma roller, se ele funciona mesmo. Pessoal, é assim, o derma roller ele tem duas funções, tá? Primeiro, ele vai fazer furinhos na cabeça, tá? E permitir que a medicação entre com mais facilidade, tá? Então ele vai romper a barreira da pele e a medicação entra mais. E o próprio microtrauma causado pelas agulhinhas ali vai fazer uma neovascularização, um processo de formação de novos vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Eu não gosto por quê, tá? Eu não gosto que utilize em casa, que eu tenho medo de infecção.
É muito complicado. A pessoa geralmente começa a passar lá, no comecinho ela passa um álcool, depois esteriliza, mas depois acaba ficando um pouquinho mais relaxado, não esteriliza aquilo direito, aquilo acaba caindo, alguém acaba manipulando aquilo lá e depois passa e cria infecção de pele, tá? Então eu não acho que deva fazer esse tipo de tratamento, eu acho muito invasivo para fazer em casa, tá? Em casa. Aqui eu não faço, tá, o microagulhamento, eu já faço o MMP direto, tá bom? O MMP nada mais é do que o quê? Um drug delivery. Você vai ter o processo de microagulhamento, mas jogando a medicação direto dentro do couro cabeludo. É o mais eficaz, tá? Se a clínica é em São Paulo, a clínica é em São Paulo, na região de Alphaville, tá? A gente tem todas as informações ali na bio, no Instagram, tá? A gente tem todas as informações. Micropigmentação e cicatriz de FUT em paralelo com cirurgia de FUE. Ótimo, tá? A gente indica bastante a micropigmentação, não só para restauração de cicatriz, como para aumento de volume também, tá? Você dá um fundo ali, então quebra o contraste entre a cor do cabelo e a cor do couro cabeludo, entendeu? Então vale muito a pena. O MMP é a microinfusão de medicamentos pela pele, aquilo que eu tinha falado, tá? Acho que atualmente um dos tratamentos mais eficazes que tem, tá? A curto prazo, tá? Com resposta rápida, mais rápida do que o tratamento via oral. Normalmente eu indico 6 sessões, tá? No máximo 12 sessões, em concomitância já com o tratamento medicamentoso domiciliar, para depois a gente desmamar essas injeções, senão o paciente vai depender disso aí para sempre, tá? Então é mais para fase aguda, eu prefiro assim, tá? Na idade de 55 anos, vale a pena usar toda a área doadora? Pessoal, eu sou do seguinte princípio, tá? Eu não gosto de fazer nada pela metade. Então, se vem um paciente aqui com 28 anos ou com 30 anos e com uma calvície já extensa, eu não vou fazer só metade da calvície dele, porque daqui 10 anos pode ser que precise de novo, tá? Eu realmente gosto de tratar e fazer completo naquele momento, desde que o paciente tenha uma orientação de que ele precisa tratar para sempre, tá? Porque senão vai evoluir mais, tá bom? Então, eu acho que quando a pessoa é jovem e tem um problema, você precisa resolver aquele problema de uma vez, tá? Por quê? Porque ela está na melhor fase da vida dela. Vamos falar aí que está dos 25 aos 40, tá? É a melhor fase profissional, a melhor fase pessoal, é a hora que a pessoa tem que deslanchar, tá? É a hora que a pessoa tem que voar mesmo, tanto nos relacionamentos pessoais quanto na questão profissional. Então ela precisa estar bem, precisa de autoestima boa, então eu gosto realmente de reconstruir e reconstruir da melhor forma possível, tá? E aí a gente trata para evitar. Não gosto de fazer uma agora, vamos esperar 10 anos, pode ser que no futuro você precise. Não. Essa questão dessa doença que apareceu aí, pelo menos para mim mostrou uma coisa, tá? Que a nossa vida aqui é muito efêmera, tá? A gente está aqui hoje e amanhã já pode não estar mais. Então, não ficar prolongando as coisas, tá? Realmente a gente tentar fazer o melhor naquele momento, não é para viver loucamente, mas fazer o melhor naquele momento, tá? Porque daqui 10 anos a gente não sabe programar, a gente tem que ter cautela, por isso que eu sempre peço para os pacientes, tem que tratar. Tá? Mas vamos fazer um transplante bem feito. Ninguém quer meio transplante, ou quer metade da densidade para daqui 10 anos fazer uma maior. A gente quer resolver a situação naquele momento, é aquele momento que está incomodando, tá bom? Mostro resultados femininos de diminuição da testa, eu mostro a evolução, tá? Resultado final realmente a gente não pode mostrar, mas eu mostro a evolução com 6 meses, para o pessoal saber o que esperar do transplante, tá bom? Cuidado no pós-operatório e volta às atividades como esporte de contato, tá? Então, a volta das atividades esportivas, tá? Se dá em 6 dias, não de contato, tá? E não exposto ao sol. Então, eu libero em 6 dias para voltar quando faz o FUE. Esportes de contato como jiu-jitsu, muay thai, tá? Pelo menos 30 dias, tá bom, pessoal? Porque senão tem muito trauma, eu tenho medo, tá? Qual a melhor idade para fazer um transplante capilar? A melhor idade é quando a calvície está incomodando, tá? Essa é a minha opinião. Então, se você tem 26 anos e a calvície está te incomodando, eu não vou fazer você esperar até os 36 incomodado com isso, te atrapalhando em todos os aspectos da sua vida, para te falar que eu só opero com 36. Então eu vou te tratar, tá? Aos 22, aos 23, que seja, ou aos 26, eu vou te tratar, te estabilizar, tá? E aí vou operar, tá bom? Novas terapias farmacológicas, infelizmente a gente não tem nada, tá? Realmente não tem nada, eu afirmo para vocês, não existe nada que seja melhor do que a finasterida e do que o minoxidil, tá? Finasterida e dutasterida, entendam aí, tá bom? A evolução dos transplantes capilares com folículos em laboratório, a gente não tem isso ainda, tá? Existem estudos mesmo, tá? De multiplicação celular e não de clonagem, tá? São multiplicações de células germinativas em laboratório, mas isso aí não tá andando rápido, tá? Eu não espero isso antes de 10 anos, tá bom? Minha opinião.
Se a dermatite seborreica caspa pode prejudicar a cirurgia de implante capilar? Pode, pessoal, tá? Se tiver muito atacado, não opera. Já teve um caso aí que eu precisei cancelar no dia, tá? O paciente, ele veio em consulta, operou 45 dias depois da consulta, no dia da consulta não tinha nada, e depois desenvolveu uma dermatite seborreica, o paciente acabou não cuidando muito, e estava com o cabelo comprido, não visualizou. Quando eu raspei a cabeça, estava numa situação realmente muito preocupante. Eu não operei, tratei esse paciente por 15 dias com antifúngico via oral, eu precisei entrar, tá? E depois eu operei. No pós-operatório, tá? Se é uma dermatite seborreica mais tranquila, a gente trata simplesmente e normal, tá bom? Tem como dar rejeição ao implante capilar e cair todos os fios transplantados? Não tem, tá? O transplante autólogo é tirado da pessoa para a própria pessoa, tá bom? Então, não tem como o organismo rejeitar o próprio tecido, tá bom? A não ser numa situação em que teu organismo confunde, tá? A gente chama de doenças autoimunes. Ele confunde algum tecido do seu organismo como se fosse um agente agressor. E aí ele vai lá e tenta destruir, tá? Existem várias doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, a própria alopecia areata, tá? Mas aí não é nada a ver com o transplante, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque a gente não tem mais tempo. E depois eu continuo com esse quiz, tá bom? Gostei muito, muito obrigado. Um beijo para todos.